Olá, crianças! Que bom estarmos novamente no culto do Semear nesse domingo. Que domingo especial, hein? Hoje, Dia dos Pais, dia de comemorar esse paizão que está aí do seu lado, abraçar, ficar mais pertinho dele. Dia de nós orarmos pelos nossos pais. Dia também de a gente lembrar, né? Algumas pessoas não têm o seu pai mais junto com você, mas é o dia da gente pensar no papai. E aí eu queria começar esse culto lendo Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 tem uma história de pai e filho. E aí, criança, nós podemos parar e pensar um pouquinho sobre essa história, não é? Eu queria, no início desse culto, ler esse versículo. Lucas 15, versículo 20. E queria dizer, o tio Lu está com a camisa aqui escrito gratidão. Então o nosso culto é um culto de gratidão a Deus pela vida dos pais, por todos vocês. Eu também sou pai, né? E também sou filho, então eu louvo a Deus pelo meu pai e louvo a Deus pelos meus filhos. Vamos ler então, Lucas 15, 20, diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele andando de longe. Quando o seu pai o avistou, de longe, ficou com o coração cheio de alegria. E a palavra de Deus diz que ele correu, abraçou o seu filho e beijou também o seu filho. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, porém, disse: traga a roupa, melhor roupa para ele, traga o anel, traga uma sandália, coloque nos seus pés, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e abraçou de novo seu filho. Que encontro especial esse registrado na palavra de Deus, do pai e o filho. O filho que tinha saído, ficou muito tempo fora de casa, e o pai preocupado: onde está o meu filho? E de repente o filho volta, e aquele filho volta arrependido, volta querendo ser um empregado do seu pai. Mas o seu pai disse: não, você é meu filho, você é minha herança. Por isso que a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, porque o nosso coração se alegra quando os nossos filhos estão perto, quando nós podemos abraçar. Esse é o sentimento do pai. E filho, o seu sentimento é: que bom sentir segurança, estarmos perto do nosso pai. Que nesse culto nós possamos sempre pensar nisso e agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, esse domingo em que comemoramos o Dia dos Pais. Que cada um possa sentir a tua paz, a tua presença. Abençoe os pais, abençoe os filhos, que nesse dia possam estar juntos, louvando ao Senhor, pensando no Senhor, sentindo a tua presença. Pedimos também a Deus por todos aqueles filhos que ainda não têm mais os seus pais, que o Senhor conforte o seu coração, que o Senhor dê a eles lembranças belas de quando estavam junto com seus pais, e que nesse dia possamos celebrar ao Senhor agradecidos por cada um dos pais que estão nos ouvindo agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar ao Senhor, crianças. Junto com a nossa família, nós vamos cantar a música, duas músicas especiais. Se você fizer com o coração, que é uma música que nós já cantamos no Semear, e a segunda música é Você é Especial. Surpresa! Ei, pai! Ei, gente, tudo Oi, bem? gente. Então, agora era a hora da música. Eu achei que ele tava aí. Ai, Eu fiquei com a sacola, me encheu. é surpresa, gente. Ele não pode aparecer, tá bom? Vamos de novo. Surpresa! Ei, gente! Oi, gente. Tudo bem? Oi, pai! Oi, pai. Bom, agora era a hora da música. Era. Não é mais. A gente veio aqui para fazer uma surpresa. Tanto para você, pai,
e para todos os pais que estiverem assistindo a gente. A gente veio aqui na pretensão de representar todos os filhos que estão assistindo esse vídeo, seja lá quando for, para a gente demonstrar um pouco do amor e do carinho que a gente sente por vocês. Então a gente queria desejar um feliz Dia dos Pais para você, pai, que está assistindo, e para o nosso pai também, que é o tio Lu. Pai, você que faz a gente ficar acordado até 2 da manhã gravando vídeos e até 4 da manhã editando, mas a gente faz isso porque a gente vê o amor que você tem pela obra, pelo chamado que Deus te deu, pelo ministério que Deus te deu, as vidas que Ele colocou na sua mão e que inspira a gente a cada dia, a mim a querer ser como você, ser um pai atencioso, um marido carinhoso, um bom filho, e tenho certeza que para a Luciana também, a buscar um homem para a vida dela como você. Esse exemplo que desde pequeno nos ensinou o que é amar a Deus, o que é servir a Deus, e sempre nos incentivou a te seguir. E todos os pais que estão nos assistindo hoje, que vocês também recebam essas palavras, porque eu tenho certeza que os seus filhos também veem vocês assim. E se a gente está onde a gente está hoje, é porque o nosso pai orou, pediu a orientação de Deus para cuidar da gente. E você hoje, pai, que está com seu filho bem pequenininho, pode ter certeza que não é em vão a sua oração e o seu pedido a Deus. Então, pai, eu queria agradecer por sempre estar colocando a gente, envolvendo a gente no trabalho da igreja, no louvor, junto com as crianças, junto com vocês. E a gente queria dedicar esse momento para você. Feliz Dia dos Pais! Agora vamos voltar para a programação regular do culto. Bom, criança, eu quero contar uma história hoje que eu li há um tempo atrás, e aí eu gosto muito de ver filmes, desenhos, né? Você também gosta, com certeza, e pode lembrar desse personagem, né? O Buzz Lightyear. E aí ele tem uma frase que ele fala assim: ao infinito e além. E aí lembrando desse desenho e da história que eu vi há muito tempo atrás, que tem como tema assim: meu pai é um robô. Ué, Tilo, como assim meu pai é um robô? Né? Aí eu gostaria de contar essa história e a gente pensar um pouquinho sobre essa história. Né? Mas quando eu lembro primeiro do robô do Buzz Lightyear, eu lembro, né, que as pessoas falavam que ele não voava, que ele não conseguia voar. E aí depois ele consegue voar de uma maneira diferente, mas ele prova, né, que ele conseguiu voar. Mas ele não desistiu hora nenhuma, ele sempre falava assim: eu consigo voar sim, eu sei voar. E a persistência dele fez com que ele provasse e mostrasse para todo mundo que ele sabia voar. Ao infinito e além!
mas nós, né, nós como pais, somos assim. Precisamos estar, né, sempre buscando mostrar para os nossos filhos que nós conseguimos fazer alguma coisa, que nós somos diferentes. Nós não somos robôs, nós temos sentimentos, mas nós queremos provar o tempo todo que nós conseguimos fazer aquilo que nós propomos para fazer. E quero dizer que essa frase é boa para nós, ao infinito e além. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 16, versículo 13, traz uma mensagem especial para o papai, para os filhos. Preste bastante atenção nesse versículo. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Que versículo especial. Para você, papai, você possa ser um homem especial, tenha fé, tenha coragem, seja forte. Lembrei de uma história que diz assim, que um professor chegou para dar sua aula e ele disse assim, e esse professor, ele não tinha pai, e ele queria muito ter um pai. E ele observava os meninos chegando na escola, o pai levava o filho na escola, e ele olhava, ficava ali observando, e pensava assim, mas eu não tenho pai. Eu queria tanto ter um pai. Aí ele teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia dele? Vou fazer um robô. E esse robô, ele vai ser o meu pai. Então eu vou poder apresentar na escola. Então ele foi, preparou o seu robô, construiu um robô e todo especial, com tudo direitinho, e foi e levou para a escola para apresentar para a sua turma, para os seus alunos. E aí ele colocou um pano em cima desse robô, levou lá para frente e disse assim para a turma, turma, trouxe uma surpresa para vocês. Colocou o robô lá na frente e aí todo mundo ficou curioso, os alunos, o que é, professor, o que é? Está aqui, ó. Aí ele tirou o pano e falou, esse é o meu pai. O meu pai é um robô. Oh, aí todo mundo ficou assim admirado daquele robô. Que isso, professor? E aí o professor mostrou e disse assim, olha, esse é o meu pai. Eu fiz ele e agora trouxe aqui para apresentar para vocês e vocês vão poder pedir para ele alguma coisa. Ele faz muitas coisas. Então, vocês podem pedir para ele o que vocês quiserem. Aí um dos seus alunos levantou e disse assim, ele faz tudo, professor. Faz, é só você pedir que eu vou programar ele e ele vai fazer. Ah, eu queria que ele fizesse uma faxina aqui no colégio. Limpasse as carteiras, fizesse uma faxina. Ele sabe fazer isso, professor? Aí o professor foi lá, programou o seu robô e aí ele começou a fazer a faxina. Limpar todas as coisas. Oh, todo mundo ficou assim, que legal. Se eu tivesse um pai desse na minha casa, ele ia fazer a faxina toda lá de casa. Ele ia limpar a casa inteira. Que legal. Aí o outro aluno levantou e disse assim, professor, eu também quero pedir, pode? Pode. Então eu quero que esse robô me dê um abraço assim de pai. E aí ele foi lá e programou o seu robô. O professor foi lá e abraço. Aí o aluno foi lá na frente, né, e abraçou o robô. Só que o robô começou a apertar demais, apertar muito, e o aluno começou, professor está me apertando. Ah, desculpa, a minha programação não foi boa. Aí ele foi lá, regulou de novo, aí o robô foi e abraçou. Olha, o robô também sabe abraçar. Que legal. Aí um outro aluno disse assim, professor, eu também quero fazer um pedido. Será que esse robô sabe brincar? Ele pode brincar comigo? O professor foi lá de novo e programou o robô começou a brincar com a turma e tudo mais. Olha, então quer dizer que esse pai aí, esse robô, ele também pode brincar? Pode. Tá ficando legal, hein? E aí um outro aluno, por último, levantou e disse assim, professor, será que esse pai aí, esse robô, ele pode fazer o para casa pra gente? Aí o professor foi lá e programou ele de novo e o robô foi
e fez o para casa daqueles alunos. Tudo rápido, tudo muito bem feito, porque o robô foi programado para isso. Que legal! Aí um outro aluno levantou a mão e falou assim: professor, então eu quero ver uma coisa, se esse pai robô, se ele pode fazer. E aí o professor: fala o que é que eu vou programar aqui. Ele sabe orar? O professor parou, pensou e: orar? Como assim? Como que é orar? Como que eu vou fazer essa programação para ele? Aí aquele aluno falou assim: professor, é porque o meu pai, ele conta uma história muito interessante. Ele disse que quando eu estava para nascer, o médico disse que eu estava com um problema. E esse problema ali, antes de nascer, era muito sério. E que eu estava correndo risco de vida. Que eu poderia morrer antes mesmo de nascer. E sabe, e meu pai disse assim: meu filho, eu orei a Deus. Eu pedi a Deus para te ajudar, para que você nascesse com saúde. E aí meu pai orou o tempo todo por mim. E eu nasci, estou aqui hoje, por causa das orações do meu pai. Será que esse robô aí consegue orar? E o professor ficou triste. Sabe por quê, criança? Porque aquele robô não sabia orar. E não poderia orar, porque ele era um robô. Simplesmente tinha uma programação e ele fazia. Mas o pai, de verdade, esse sabe orar. E ora pelos filhos. Por quê? Porque ele sabe que Deus protege cada um dos nossos filhos. Sabe, eu também oro pelos meus filhos. Os meus filhos tiveram momentos difíceis nas suas vidas? Tiveram. O meu filho Rafael, quando nasceu, também teve um problema e nós oramos por ele. E o nome dele chama Rafael porque significa Deus cura. E Deus curou o Rafael. E esse sentimento de orar pelos nossos filhos, de orar pelo sucesso dos nossos filhos, é muito legal. Porque nós, como pais, nós não somos um robô programado. Nós temos um sentimento, nós temos um Deus e nós temos a quem nós podemos recorrer em oração para proteger os nossos filhos. Viu, crianças? Papai e mamãe está sempre assim atento a vocês. E eu queria dizer que aquele professor ficou muito, muito preocupado porque ele queria muito ter um pai e ele ficou decepcionado porque o seu robô não podia fazer tudo. Ele não era um pai perfeito. E procurou aquele aluno no final da aula. E o seu aluno disse assim: o senhor quer ir lá na minha casa conversar com meu pai? Ele pode te apresentar um pai que é muito especial e presente, que é Deus. E aí aquele aluno levou o seu professor até a sua casa. E o seu pai pôde contar toda a história para aquele professor. E pôde dizer para ele assim: professor, não fique triste, porque nós temos um pai maior do que tudo, que é Deus. Deus é nosso pai. Ele pode ser o seu pai. Você quer que ele seja o seu pai? E o professor disse: eu quero sim, porque eu quero tanto ter um pai, mas eu quero ter um pai que olhe por mim, que ora por mim, que me ajude. E não é só um robô. Aí eu quero dizer, crianças, que Deus é um pai especial. Ele cuida de nós, cuida de tantas pessoas. E Ele quer que nós possamos parar, pensar, ler a palavra de Deus, orar e buscar a Ele, porque Ele vai ouvir as nossas orações. E quero convidar você a, junto com o seu pai aí agora, orar ao Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus presente, real em nossas vidas. Que o Senhor tem cuidado de cada um, Pai, e queremos te louvar por isso. Rogamos as tuas bênçãos sobre cada uma família que está ouvindo agora esse culto. Que o Senhor Deus possa ajudá-los a ter fé, ser forte e corajoso, ser, Senhor Deus, um pai dedicado aos seus filhos. Pedimos a tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Muito bom, crianças. Que Deus abençoe esse dia. Comemore aí com seus pais e até o próximo culto do Semear, onde estaremos aqui novamente louvando ao Senhor.
Obrigada.